Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pelos recados sempre nas redes sociais. Eu te espero, como eu sempre falo, lá no meu Instagram, @JaqueStefano, e na minha fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Através dessas redes sociais, você pode, enquanto o programa acontece, enviar sua pergunta, fazer o seu comentário. Você pode também me enviar a sugestão do tema, do assunto que você quer ver abordado aqui, e pode também ligar pra gente no 0 operadora 11 3337 5886. Pode mandar o seu comentário se você estiver nos assistindo do YouTube, do site da HIT ou mesmo de qualquer uma das nossas redes sociais. A gente espera pela sua participação. A gente começa o programa hoje conversando com a Gabriela Reis, que é educadora e produtora cultural. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer te receber aqui, viu? O prazer é meu, obrigada. Vamos começar entendendo quando a gente fala sobre a importância do brincar. Gabi, eu tenho 35 anos e eu sou de uma geração completamente diferente da geração do meu filho, por exemplo, que tem 3 anos e meio. E eu percebo que para nós se tornou quase natural deixar as telas próximas às crianças. E hoje o movimento é o contrário do que era antes. Antes as crianças não queriam ficar na frente da televisão, queriam muito mais brincar, sair, ir pra rua, e até podíamos. Sim. Hoje essa realidade muda um pouco, as crianças ficaram muito tempo em casa na pandemia, agora estão de férias. E é quase natural deixar essas crianças na frente da tela. A gente sabe que tem orientação, que tem programas e jogos que são educativos, mas de um modo geral tem tempo para que essas crianças possam ficar na frente da tela. Quando a gente fala do brincar, a gente está falando do quê, Gabi? Quando a gente está falando do brincar, a gente está falando de laços, né? De relações que a gente pode estabelecer através do brincar com a nossa criança. Porque é nesse momento do brincar que a criança se expressa, que ela se comunica, né? Que ela te mostra alguns comportamentos que talvez no dia a dia, na correria, a gente não perceba. Né? Então, é no brincar que a criança vai demonstrando as coisas que ela está aprendendo, né? As principais paixões dela no momento. Enfim, o brincar esse, né? Acho que depois de tanto tempo que a gente vem, né? Com o avanço da tecnologia, dos celulares, das telas, a gente tem deixado um pouco, né? A maior parte das pessoas, devido ao tempo, tem deixado um pouco esse lado mesmo de voltar a essas raízes, de brincar, né? Junto com a sua criança, seja, né? No seu espaço, nem sempre todo mundo tem um grande espaço para poder brincar, mas hoje estou aqui para isso, né? Para trazer para vocês essa possibilidade, né? De que não é preciso muito para nos conectarmos com a nossa criança, né? Com as nossas crianças. E a gente fala tanto de muito espaço quanto de muito dinheiro, porque eu estou vendo aqui alguns brinquedos que me parecem ser bem baratos e que podem ser feitos com o que a gente tem em casa, né? Sim, totalmente. Nós, do Regar, nós acreditamos que os principais, né? Que, na verdade, assim, para brincar, a criança não precisa necessariamente de um brinquedo, né? Quantas crianças nós vemos que pegam os próprios, né, elementos da casa, um controle remoto, a panela da mãe é sempre mais interessante, quer fazer um som com aquilo. Então, é isso que a gente acredita, né? Que não é preciso muito. Muitos pais pensam, eu preciso comprar milhares de brinquedos para o meu filho a cada aniversário, a cada Natal. Enfim, essas datas são legais, são importantes, mas basta a gente olhar ao nosso redor, na nossa casa, o que a gente pode mexer, que até a gente fala, né, que nós brincamos muito com elementos da vida prática, né? São brinquedos da casa que se transformam através do olhar da criança, porque a gente sabe que eles têm um olhar diferenciado. Até porque, Gabi, quem é que nunca comprou um brinquedo caro pro filho e o filho olhou o brinquedo, durou 5 minutos, ele quis a caixa? A caixa. Quando, né? Que isso não aconteceu. Sempre acontece, muitas vezes acontece. E eu quero que você escolha, você sabe o que você trouxe aqui pra nós, por onde você prefere começar pra nos mostrar? Olha, eu vou começar por aqui, que são elementos muito simples, principalmente esses 3 aqui, pra gente fazer uma pintura, né? Pintura, a gente pensa, tinta guache, ótimo se você tem em casa, mas se você não tem, e a gente trabalha muito nesse sentido no Regar, que é oferecer esses elementos naturais. Então, essa aqui é uma aguinha de beterraba, cozinhei a beterraba, vou jogar fora? Não, ela pode se transformar na tinta, né? Aqui tem também o coloral, aqui o pozinho de café, a gente faz o café de manhã, ele pode se transformar também, né? Eu fiz aqui um desenho, depois vocês vão poder ver, que são cores, né? Ela tem uma durabilidade menor, mas aqui a criança e também o bebê, que muitas vezes a gente, né, pensa, o bebê não está entendendo, ou não precisa de brinquedos para bebê.
E esse tipo de material o bebê pode pôr na boca. Isso que eu ia falar, principalmente quando eles são menores, a gente tem muito medo com um tóxico, porque tudo eles põem na boca. Aí não tem problema se isso acontecer, né? Não tem problema, porque são coisas da sua cozinha que você estava, né, fazendo para a família e agora você pode experimentar com a sua criança, né? Então tem pincéisinhos pequenininhos que a gente pode utilizar também. Você coloca água neles, é isso? Pra ficar assim? Isso, do desenho? Isso, a gente coloca um pouquinho de água, senão ele perde um pouquinho a cor. E só isso, assim, se alguém quiser deixar um pouco mais elaborado, um pouco mais consistente, a pessoa pode também colocar um pouquinho de amido de milho. Tá. Né? E tem algumas pessoas que usam cola, mas eu não gosto muito, eu não recomendo, porque aí já não deixa, né, o bebê experimentar. Não fica tão natural. Exatamente. Então essas opções aqui de tinta natural para crianças é algo que eles podem fazer em casa, né? E é muito simples e também a criança, além de estar desfrutando de poder fazer uma obra de arte, algo, né, precioso que vai poder guardar para a vida inteira, ela também está trabalhando toda a parte sensorial, né, dela, através dos 5 sentidos, que estão sendo ativados numa simples atividade como essa. Importante aí a gente pode falar a pintura, eu acredito que para todas as idades, né? Para todas as idades. Eu acho que vai muito bem na primeira infância, que é a parte que nós trabalhamos bastante, que é de 0 a 7? De 0 a 6 anos. De 0 a 6. Isso, a primeira infância, e vai bem para os bebês, para 3 aninhos, para 6 anos, quando eles já descobrem as cores, né? Então é possível falar da natureza, é possível falar de sustentabilidade, né? De reaproveitamento dos nossos materiais, porque de repente uma casca poderia ir para o lixo. Mas se a gente bater ela no liquidificador com um pouquinho de água, se transforma numa tinta. E a criança está aprendendo e brincando, né? Que é o que a gente tanto fala que é importante hoje em dia. E os pais, inclusive, estão economizando também, né? Totalmente. Não precisando gastar, né? A gente já faz aí os 2 trabalhos de uma vez, de ensinar com sustentabilidade e de economizar também, né? Totalmente. O que mais que a gente tem aqui, Gabi? A gente tem materiais muito simples, né, da natureza. Nós gostamos muito de falar para as pessoas da importância de brincar na natureza. Ainda mais depois desse momento tão difícil que estamos vivendo em pandemia, nada mais gostoso do que ir com a sua criança num parque, deixá-la correr, poder olhar a natureza, o que tem ao redor, a variedade de folhas. Agora no inverno, não sei se vocês têm notado, tá linda a natureza, né? As árvores todas amareladas, alaranjadas. É legal falar sobre as estações, a diferença das estações. Então, são materiais simples que a criança, a gente nem precisa introduzir muito. É dar espaços, porque eles vão ser os verdadeiros pesquisadores, né? Então, materiais como esse... o Davi adora uma lupa. Não é legal? Aliás, ele faz, mesmo que não seja qualquer coisa de lupa. Já vira lupa, já vira né? Lupa. Então, material super simples que eles podem virar os pesquisadores. Então, vou num parque... Leva uma proposta diferente. Vamos brincar? Vamos. Que tal se você for o pesquisador, a pesquisadora, né? Que tipos de folha nós achamos nesse local? Então, aqui também tem outros elementos aqui para a gente trabalhar as histórias, né? Porque a gente está falando da arte do brincar. E as artes, elas abordam, né, várias linguagens, né? A linguagem da dança. Então, aqui você pode pegar um material como esse, brincar de dedoche com a criança, inventar as histórias, criar as histórias com eles. Então, é uma variedade grande, né, de elementos. Você sabe que você falando me faz pensar do quanto a gente pode trazer isso também para a nossa cultura. Então, o que eu procuro fazer com o Davi? Eu, particularmente, sempre gostei dos clássicos quando eu era criança. 3 Porquinhos, as histórias das princesas. Mas como nós somos cristãos, eu também gosto de sempre contar uma história da Bíblia e tentar trazer de uma maneira lúdica, lógico, para ele. Então, geralmente, na hora de dormir, a gente conta 2 histórias. Uma que tem a ver com a Bíblia e uma que seja dessas histórias que eu falo livres para ele escolher. Ele gosta muito da história dos 3 Porquinhos. E o que eu acho, tem ali, né? O que eu acho o máximo das crianças é como elas criam a partir disso. Então, ele gosta de variações da história dos 3 Porquinhos. A gente tenta trazer mais criatividade dentro disso. Aí hoje ele falou, mamãe, eu vou te contar uma história. Aí ele tem vários daquele Buzz Lightyear. Ele pegou e falou, mamãe, era uma vez 3 Buzz. Cada um deles fez uma casa. E ele começou a contar a história como Buzz. E eu achei que interessante como é a mente da criança. É importante a gente entrar na onda deles na hora da brincadeira? Totalmente. É nesse espaço, né, que nós permitimos que eles conversem, mostrem o universo deles, né? O universo do Buzz é o que ele está apaixonado no momento. Daqui um pouquinho isso vai passar. E a preciosidade da infância é quando a gente realmente vive o momento com a criança, quando a gente vive o presente, né? Então, para além
essa história, observou, o Buzz, são 3 Buzz que vão construir uma casa diferente. Ele está trabalhando muitos elementos nesse sentido, né? A oralidade dele, a história, a imaginação, ele mudou a história, né? Então é legal estarmos atentos a essas nuances, porque é um momento que passa muito rápido, né? Verdade. Nós sabemos o quanto é importante uma infância que é protegida, que é onde a gente possa criar, onde a gente tem espaço para falar, né? Hoje em dia a gente sabe. E voa, né? E voa muito rápido. Você sabe que esses dias o Davi queria piquenique, tava chovendo, não dava pra fazer lá fora. Gente, eu não pensei 2 vezes. Eu tirei o tapete, coloquei uma toalha de mesa no chão da sala, peguei o que tinha em casa mesmo. Eu falei, pega os docinhos. Ele pegou bolacha, eu fiz um pão de queijo, era o que tinha em casa mesmo, o nosso piquenique. E ali a gente brincou de piquenique. E aí ele falava assim, você não é minha mamãe, agora você é minha amiga, tá? Aí às vezes ele esquecia, falava pra mamãe, ele fazia, não, quer dizer, amiga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu queria falar um pouco sobre a importância da gente também se tornar personagem com eles. Isso faz parte do brincar? Faz totalmente. A gente não só estamos lidando com as nossas crianças, como a gente está alimentando a nossa criança interior, né? Aquela que sempre existiu, que sempre existirá em nossos corações. Então, nesse momento, é o momento que a gente se permite. E a nossa criança, quanto mais a gente entra no jogo com eles, vocês podem notar em casa, mais eles ficam felizes, mais eles percebem que eles têm ali um espaço de confiança, né? Então, através do brincar, onde a gente trabalha as nossas relações, a gente também trabalha a nossa confiança com a nossa criança. Uma dica, vou pedir uma dica pro meu filho, que eu acredito que é a realidade de algumas mães também. Eu vejo tipos de crianças diferentes, eu vou dar o exemplo de há algum tempo, quando foi o filho de uma amiga minha, que tem a idade do Davi, eles têm 2 meses de diferença. E eu deixei na parte de fora do quintal, eu e o Davi, na época que começou a pandemia, que eu fiquei um pouco em casa com ele, a gente pintou as paredes, as pessoas acham um monte de coisa. Eu falei, gente, eu deixei essa parede pra isso, eu quero fazer um quadro, não vou deixar pintar essa parede que tem as nossas mãos, tem o que a gente desenhou. E aí o filho da minha amiga falou assim, tinha a mãozinha do Davi lá, né? Ele falou, uau, o PJ Masks passou por aqui. Aí o Davi fez assim, claro que não, isso aqui é a minha mão. Cada criança é de um jeito. O meu filho, ele é muito literal. Outras crianças já têm mais facilidade para a imaginação. É importante pegar uma criança literal e tentar trazer ela um pouco mais pro lúdico. É importante pegar essa criança que é bem lúdico e tentar ensinar também um pouco ela. Esse equilíbrio faz parte, porque eu sei que cada criança vai ter uma característica, né? Sim, eu acho que cada família decide sobre isso, sabe? Não tem certo ou errado, né? Não tem. Nós, enquanto educadores, o que nós falamos para as famílias? Apoie no que a sua criança está te mostrando, sabe? O que ela quer aprender, sobre o que ela quer aprender, né? Porque às vezes nós também achamos que temos que falar... Estimular demais, estimular, né? E nós temos notado que isso também não tem sido bom, sabe? Então, eu acho que o principal movimento que temos que fazer é ouvir o que essas crianças estão trazendo pra gente através do brincar e, se porventura achar que tem essa necessidade de apoiar um pouco mais o lado da imaginação, ai, meu filho é tão criativo, ele cria muitas coisas, vou estabelecer com eles, né, vou trazer mais brinquedos, vou notar onde nós estamos indo, estimular essa criatividade é importante, mas também deixar espaço, sabe, para sem tanta informação. Hoje em dia a gente tem notado que é melhor também. Deixar mais livre, a criança um pouco mais livre, né? Um pouco mais livre. Do que a criança tá brincando? Daqui a pouco eu quero vir aqui porque eu sei que a gente brincava muito com coisa de madeira quando a gente era criança, eu quero saber pra eles. Mas eu vejo muito, e eu queria que você explicasse pra nós sobre isso, as crianças divididas mesmo, entre a tela e o brincar. Explica mais para nós. Eu sei que tem a própria Organização Mundial da Saúde, ela tem, né, os pediatras, eles têm algumas orientações, tentaram apresentar a tela até 2 anos, a partir daí tem faixa etária que é 1 hora por dia, 2 horas e assim por diante. Se a gente for bem sincera, Gabi, você trabalha com crianças, trabalha com famílias e sabe, as mães estão no home office, os pais também, precisando trabalhar, não dá para fazer isso o tempo inteiro. Muitas vezes, infelizmente, eu vou ter que escolher o melhor desenho e deixar ele ali um pouco na frente da TV para poder cozinhar, para poder preparar alguma coisa. Agora, dentro disso, quanto tempo a gente pode começar a estimular essa criança? Então, aquele pai que trabalha o dia inteiro fora, chega em casa, vou tentar meia hora, vou tentar 1 hora, isso já é importante? Totalmente. Eu digo que, assim, não tem um horário, sabe, para brincar. É lógico, nós adultos temos o horário e as crianças muitas vezes têm que ali entrar na nossa rotina, né? Na nossa rotina, no nosso ritmo, né? Então,
acho que qualquer tempo é um tempo válido, desde que ele exista, né? A gente sabe dessa importância de qualquer... eu tô cozinhando e eu preciso... vem cá, filho, vamos ver, vamos medir, vamos usar as medidas. Nesse momento ele está aprendendo sobre matemática. E esses dias o Davi guardou louça junto comigo. Eu peguei tudo que era de plástico, separei, falei, filho, você vai enxugar aqui a loucinha pra mamãe, que é porque eu queria ele junto comigo, sabe? Naquele momento. Sim, isso é ótimo, porque ele está aprendendo também sobre a dinâmica da casa, né? Não é mais aquela criança passiva que tem que ficar longe da cozinha. Não, nesse momento eles devem interagir com a gente, claro, cada um a seu modo. Né? Com segurança, e esse tempo ele é precioso, a gente precisa realmente estar com as nossas crianças e aproveitar da maneira que for possível, né? Claro que eu, enquanto educadora, enquanto artista, eu não recomendo o uso das telas, porque eu vejo a diferença das crianças que utilizam bastante, das crianças que não utilizam e daquelas que tentam um equilíbrio. É notável a diferença, né? Então, quanto mais a gente puder voltar para esses elementos que não sejam a tela, mais as nossas crianças vão estar o quê? Trabalhando a imaginação delas, exercitando o cérebro delas, né? Eu vi que até num dos últimos programas eu estava assistindo o Dia Mundial do Cérebro, e vocês trouxeram uma pauta super rica, né? Do quanto a gente precisa estimular o nosso cérebro. Então não vamos deixar para a fase final da vida, né? Dessa preocupação. Vamos desde pequenos já trazermos um material, né? Que seja potente para as nossas crianças poderem trabalhar, né? Não só o cérebro, como os 5 sentidos. Gabi, você falou uma coisa que me fez pensar. Na brincadeira, a gente já pode ir percebendo a aptidão dessas crianças, como no caso, aquele que de repente, eu percebo que o meu filho, o negócio dele é muito falar, ele tem muito a área da comunicação, talvez por isso ele seja até um pouco mais literal. Tem outro que gosta de montar, tem criança que gosta de desmontar e ver como é que é dentro. Eu tenho um amigo que é engenheiro, ele falou que desde criança ele sempre tinha que desmontar e ver como é que era dentro o circuito. Então, pode já ter ali algum traço de aptidão dessas crianças? Totalmente, a gente consegue observar muita coisa através do brincar, né? E principalmente quando a gente muda os elementos que a gente tem em casa, os brinquedos que a gente tem em casa, porque justamente a criança vai se acostumando com aquilo que ela tem. Por que a criança avança de fase, né? Eu tô no primeiro ano, vou pro segundo, terceiro, justamente porque os desafios vão crescendo conforme as idades vão avançando. E também é o nosso papel, enquanto familiar, enquanto pessoa que convive com a criança, tá também proporcionando novos desafios conforme ela for apresentando, né? Então, às vezes, o bloco para uma criança de 6 anos já não tem mais, já perdeu o interesse por aquilo, ele já desfrutou, porque a criança tem esse poder, ela pega um material e ela transforma aquilo, né? A caixa vira um capacete, vira um escorregador, vira um esconderijo, vira tudo. Então, muitas vezes, ele já usou aquele material... Já saturou aquilo, aquele material na exaustão. O que eu vou fazer? Eu vou procurar outros desafios, né? Eu vou procurar estabelecer outras referências para ele. Então... Fala pra gente dos bloquinhos de madeira, por favor. Os bloquinhos, bom... Esse daqui, ele tem esse formato, né, um pouco diferenciado. Tem esses daqui que eles podem construir cidades, podem construir, enfim, tudo que quiserem. E por que eu sempre, né, escolho um pouco, tem um pouco de plástico, mas tem também o material da madeira? Porque é um material da natureza, né? Ela traz esse contato, a gente pode trabalhar a espessura, né? A madeira, ela tem esse poder, né, de ser um material que traz essa possibilidade da criança ter o contato com algo que é da natureza. Chegou mensagem aqui pra gente, a Sou Reis diz, criatividade é tudo. Obrigada pela participação, abraço. Gabi, o que tem aqui? Bom, aqui tem outros materiais que a gente pode encontrar na cozinha. E aí, de repente, quem tá em casa olha e fala, nossa, a criança vai brincar com isso. Vai, gente, experimenta. Aqui tem uma textura diferente, né, Jaque? Você pode até olhar, ó. Tem uma textura diferente. Aqui ela tá aprendendo sobre as cores, as formas, né? Então tem um formato de coração. É algo que às vezes vai pra nossa cozinha e a criança pode brincar, pode experimentar. Aqui, por exemplo, ó, esse movimento muito simples de um brinquedo como esse, um funil, e só isso daqui, ó, ela já vai se apaixonar, porque é um abre e fecha, é algo que pode se transformar num chapéu, enfim, são possibilidades de coisas que se transformam. Esses materiais aqui da cozinha, então, podem ser as histórias, né? Nossa, você vê, pra não pegar a panela quente, mas de repente, entre uma pausa e outra, eu posso brincar um pouquinho com meu filho, né? Tem vários personagens aqui, né? Tem o porquinho, tem o macaco,
E eu sempre trago também os materiais da nossa infância, porque a minha infância foi muito rica, não sei a de vocês que estão em casa. Muita peteca! Muita peteca, né? São materiais que a gente pode encontrar facilmente. Muitas vezes são muito baratos e que as crianças amam, né? Eu acho que fica uma dica também, a gente tem com certeza um público muito grande de pessoas cristãs nos assistindo, Gabi, para as tias de escolinha, que às vezes a gente não tem muito dinheiro investido para material e tal. Pode aproveitar, às vezes, o que é mais barato, o que é mais acessível, às vezes até o que tem na cozinha da igreja. A gente pega e põe para as crianças brincarem também. E eu queria que você falasse para nós, Gabi, uma coisa que eu acho que é muito importante. Quando a gente brinca, e nesse momento de pandemia não, mas muitas vezes os amiguinhos, os primos, as outras crianças vêm. E quando a gente observa a brincadeira das crianças, as crianças contam coisas. Elas contam se elas estão felizes, se elas estão tristes e talvez na observação até alguma coisa errada que possa estar acontecendo na escola ou na família dessa criança pode estar ali, naquele ato de brincar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É a chave, né, para a gente ter o relacionamento efetivo com a nossa criança. É através do brincar, né? Então, como nós estávamos falando anteriormente, muitas vezes não temos o tempo, né? Nós sabemos o quanto a nossa sociedade demanda, né? O pai, a mãe, o familiar trabalha o dia inteiro. Mas é necessário realmente a gente resgatar esse momento com a nossa criança, porque é através do brincar e muitas vezes ele não vai falar assim: oi pai, estou chateado, oi mãe, a escola não foi bom na escola. Muitas vezes a gente pergunta: como foi a escola hoje? A criança: foi bom. Senta com a criança um minutinho, sabe? Pega os brinquedos ali que vocês têm, que ela vai contar sobre o dia na escola de uma maneira diferente. E aí, nesse momento, você vai poder pegar grandes informações e preciosas informações que estão acontecendo com ela. Então, é nesse brincar que a gente não só se conecta com a nossa criança, como também observa o que está acontecendo com ela. Gabi, eu vou me preparar para dar um recado. Eu queria que você falasse um pouquinho da ONG pra gente enquanto isso, por favor. Sobre? A ONG, pode falar um pouquinho, por favor. Sim, na verdade, o Regar, ele é um projeto que ele abrange... Nós gostamos muito de falar sobre a primeira infância, né? Que é a infância de 0 a 6 anos. E no Regar nós trazemos esses tipos de materiais, brinquedos e também estamos nos conectando com a nossa criança através do brincar, com brincadeiras brasileiras, com brincadeiras populares, com música, com dança, com teatro, com histórias. É nesse momento que nós trazemos essa brincadeira, é nesse momento que nós cuidamos da nossa criança também, para estarmos conectados com a criança que está ao nosso redor. Então, para quem quiser entrar em contato, vou deixar o telefone 0 operadora 11 9 8614 7154 e tem também o e-mail produçãoemarte@gmail.com e o Instagram @coletivo Regar, tá passando aí para vocês. Obrigada, Gabi, volte mais vezes e uma ótima tarde. Obrigada a você, Jaque.